Hoje, nossa reflexão, nós vamos fazer uso da palavra de Deus com maior frequência, né? Hoje, nossa leitura em duas partes do capítulo de João, capítulo 6, vai nos mostrar um pouquinho de um momento em que Jesus está com seus discípulos e pessoas que estão ao seu redor, e questionado sobre segui-lo, foi questionado sobre quem realmente ele era. Vamos entender um pouquinho mais sobre o nosso texto de hoje e ver se estamos realmente com o nosso foco em Cristo, em buscar Jesus realmente para a nossa vida. A nossa leitura hoje é João capítulo 6, versículos 40, 44 e também o texto de João capítulo 6, versículos 60 e 69. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pôde dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora vamos parar um pouquinho nessa parte desse texto e entender que depois dessa fala, Jesus ainda disse nos versículos seguintes que ele era o pão do céu, e quem o seguir é necessário que se alimente dele. Mas para aquelas pessoas que viram Jesus, viram sua família terrena ali, não queriam crer nele. Assim também, muitas vezes, irmãos, é conosco no nosso caminhar. Muitas vezes somos desacreditados, muitas vezes as pessoas não dão crédito na nossa missão, no nosso ministério. Mas o mais importante que nós devemos guardar em nossos corações é a autenticidade de um verdadeiro cristão, é o nosso compromisso com Deus de sermos fiéis a Ele, e aqui Jesus mostra isso. De repente ele está no meio daqueles homens, aquelas pessoas, todos criticando ele e tentando descredibilizar ele diante das pessoas. Vamos ler o versículo seguinte, a partir dos 60 ao 69. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eu acredito que você ouviu essa leitura e deve já ter percebido o que Jesus estava falando nesse momento. A dificuldade que ele encontrou no seu ministério diante das pessoas, da incredulidade daquelas pessoas que estavam ali, perto dele. E ele percebendo que até os seus discípulos estavam se queixando devido àquelas críticas que estavam recebendo. Mas um texto muito importante que nós devemos guardar em nossos corações é o versículo 63, que ele diz: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Você entendeu bem o que Jesus está falando nesse versículo? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Sabe o que a gente muitas vezes pensa nos últimos dias que estamos vendo? As pessoas estão mais envolvidas com a carne. As pessoas estão pregando mais um bem-estar social.
uma vida de fartura, uma vida de conforto, uma vida de abundância financeira. Muitos têm se levantado nos últimos dias, e a gente pode observar aí, buscando cada vez mais aproveitar a carne. E aqui está Jesus dizendo que a carne não produz nada que se aproveite. Como posso ser um discípulo de Jesus se estou vivendo o contrário do que ele está falando? Será se estamos realmente fazendo aquilo que o Mestre está falando para nós fazermos? Muitas daquelas pessoas ficaram decepcionadas quando começaram a seguir Jesus, porque Jesus só falava a verdade. E essa palavra que ele diz, que o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, muitas daquelas pessoas estavam vivendo e querendo ter de Jesus os seus milagres, vendo o que ele poderia oferecer de melhor para eles ter mais coisas nesse mundo. E Jesus diz que a carne de nada se aproveita. Irmãos, nós devemos nos desprender desse mundo se queremos ser seguidores verdadeiros e autênticos de Jesus. Seguir a Jesus implica em dedicar-se a viver de acordo com os seus ensinamentos, princípios e exemplo. Isso significa mudar a forma de pensar, agir e sentir para que a vida reflita o amor, a compaixão, a justiça que Jesus manifestou. É uma jornada contínua de aprendizado, crescimento e transformação, onde a fé em Jesus Cristo é o motor que impulsiona a vida para a realização de propósitos divinos. É viver em espírito. Quem ama Jesus, segue Jesus e não as coisas do mundo. Seguir a Jesus é dedicar sua vida a Ele, deixando para trás a velha vida, os velhos desejos, as velhas paixões. Larga tudo de mão e começar a olhar para o alvo, porque a nossa vida, irmãos, é tão rápida aqui nessa terra, e muitas vezes desperdiçamos tanto com tantas coisas e esquecemos de seguir Jesus. Uma vida que é dominada pelo pecado. Seguir Jesus é andar nos passos de Jesus. É esquecer o passado e viver uma nova vida com Ele, tentando ser mais como Ele é, obedecendo seus mandamentos. Quem segue Jesus vai enfrentar desafios, não vai ser fácil. Há durezas para ser enfrentada, a rejeição, assim como Jesus enfrentou tantas críticas por as pessoas que estavam ali ao seu lado. Quem é esse Jesus? Não é ele, filho de José, de Maria? Seus irmãos não estão conosco aqui? Nós vimos ele aí como criança, não sei, tantas coisas que poderiam ter falado de Jesus, mas ele fala que o espírito da vida, a carne nada se aproveita. E isso dói muitas vezes naqueles que estão vivendo na carne, aqueles que estão buscando seus interesses terrenos. Quando se fala uma coisa como essa, é como se fosse uma pancada na cabeça. É um tapa na cara. Irmãos, seguir Jesus significa estar pronto para mudar pensamentos e atitudes para agradar a Jesus. Para muitas pessoas também significa abrir mão de coisas importantes como a casa, a carreira ou até a companhia de pessoas queridas. Mas no fim, a recompensa será grande. Não desista de seguir Jesus. Se queremos morar no céu, temos que conhecer Jesus e procurar seguir os seus ensinamentos. E olha que os ensinamentos de Jesus é contrário ao que o mundo está se oferecendo aí para as pessoas. Irmãos, se você está à frente de um ministério, se você está aí trabalhando no reino de Deus, e nesse ministério poucas pessoas têm se disposto a ir, a estar presente, a cultuar o Senhor ali naquele local, a primeira coisa a você fazer é verificar se esse ministério está pregando o evangelho verdadeiro, se está falando como Jesus falou, a verdade. Se estiver, descanse e não desanime, pois Deus está com você. Lembre-se sempre disso. Talvez você está desanimado porque tem feito tantos anúncios chamando as pessoas para estar no culto, prepara um louvor, prepara uma mensagem e está lá gatos pingados para ouvir aquela mensagem. Não desanima se você está pregando o evangelho verdadeiro, se você está ensinando as pessoas a abandonar o pecado e olhar para o céu, assim como Jesus nos ensinou. Falou para que nós pudéssemos juntar tesouros no céu, onde a traça nem o ferrugem corrói, nem o ladrão rouba. Mas nos preparar para o dia da sua volta, para nos levar para o céu. Irmão, descanse
Se você está à frente de um trabalho como esse, e não desanime, pois há muitos ministérios por aí, não digo todos, mas grande parte deles, abarrotado de pessoas, pois estão falando só o que as pessoas querem ouvir. Pessoas que estão vivendo em prol do mundo, em crescimento financeiro e esquecendo das riquezas celestiais. Temos que ter muito cuidado. Eu digo a você que é melhor estar com poucos cultuando Deus de verdade do que estar com uma multidão enorme vivendo no engano. Porque nós não temos como enganar a Deus. Se queremos buscar Deus de verdade, precisamos ler a sua palavra e buscar conhecimento nela. Jesus, ele poderia buscar glória terrena e assim desobedecer a Deus e viver em desobediência. Mas ele foi fiel, desagradou o mundo para agradar a Deus, e hoje temos nossa salvação através dele, que nos amou ao ponto de entregar sua vida por nós. E o maior exemplo que nós podemos ter não é de fulano ou de ciclano ou de qualquer outra pessoa, mas de Jesus. É Jesus que é o nosso alvo, é o nosso Senhor, é o nosso mestre. Se queremos seguir Jesus, devemos aprender com ele, pois ele nos ensinou como devemos agir. Ele viveu uma vida difícil, de perseguição, de humilhação, foi criticado por as pessoas, as autoridades da sua época. As pessoas passavam meneando a cabeça, e criticando ele, zombando dele, mas filho de Deus. Assim como ele mostrou para nós que nós devemos passar por dificuldades, mas no fim teríamos a eternidade, pois ele venceu tudo aquilo, entregou sua vida, derramou seu sangue naquela cruz para ressuscitar no terceiro dia, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. A sua autoridade está acima de todos. Por isso hoje eu falo para você, faça o mesmo que Jesus fez. Desagrade o mundo e agrade a Deus. A nossa recompensa será no final. Andar com Jesus não vai ser fácil. Como falei, muitas pessoas estão envolvidas em projetos onde são realizadas pelos seus ouvidos, Ouvem o que querem ouvir e são lá satisfeitas, mas o coração está vazio. Precisamos mudar de vida, precisamos nos apegar ao verdadeiro evangelho. Fique atento para você não ser ludibriado por os falsos profetas que estão aí pelo mundo, pregando um bem-estar e esquecendo do que Jesus nos ofereceu, a eternidade. O melhor bem-estar que podemos ter é estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, ter o seu Espírito Santo habitando em nós, nos confortando e nos alimentando e nos trazendo a esperança de um dia estar com o Senhor no céu. Essa é a esperança do crente verdadeiro, morar no céu com Deus, não valorizar as coisas terrenas. Tudo que está aqui um dia vai acabar. O que nós temos que fazer é seguir Jesus de verdade, é ser um verdadeiro seguidor, pois só Jesus tem a vida eterna, só Ele tem a chave do céu, só Ele pode nos abrir a porta do céu para que nós possamos entrar nele. Lembre-se sempre disso, agrade o Senhor, seja um servo fiel e verdadeiro. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui gratos a Ti pela Tua palavra, por ver histórias como essa, episódios que aconteceram na vida do Teu Filho Jesus, que foi tanto criticado e maltratado, judiado. Tiraram sua vida por ambição, por inveja, sabe-se lá tantas coisas, mas o mais importante é que ele foi fiel ao Senhor, nos trazendo esse exemplo de vida, e não só foi fiel, mas nos trouxe a salvação. Nós somos gratos por tudo isso, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, é maravilhoso, tem nos dado a oportunidade de mudar de vida, tem nos despertado do nosso sono e tem nos ajudado a fugir dos ensinos errados, do engano que o mundo coloca em nossa vida. Abençoe, Senhor, cada um dos ouvintes que estão nos acompanhando aqui, a vida de cada um deles, o seu lar, a sua família. Proteja-os, dê proteção, dê sabedoria para se desviar daquilo que é errado e procurar se desviar do pecado e procurar andar com o Senhor. Não ter preguiça de ler a palavra do Senhor, não ter preguiça de orar, de conversar contigo.
Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, tem nos dado a oportunidade de fazer aquilo que é do teu agrado. Nos fortaleça espiritualmente, abençoe nossas famílias, nosso trabalho. Nos guie pelos teus caminhos, Senhor. Nós agradecemos pela tua igreja, a tua igreja verdadeira, aquela que tem desejo e paixão pela tua palavra, que tem desejo de estar reunindo todos ali em prol do ensinamento da tua palavra, em obedecer aquilo que o Senhor nos ensinou, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de teu Filho amado Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém. Senhor, para onde vou se tu tens as palavras da vida? Os dias são maus, as provas duras demais.